Graça e paz, Igreja do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Eis-nos aqui para mais uma reflexão do Reino dos Céus. Com o seguinte tema: não podemos recusar a advertência de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 25. Diz assim a palavra do Altíssimo: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Eu vou reler. O autor está advertindo com uma causa séria. Precisamos vigiar, igreja. Precisamos abrir os nossos ouvidos para o Espírito Santo. Vamos reler essa passagem que é maravilhosa. Ao mesmo tempo, nos traz advertência, nos traz o zelo e o amor de Deus. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Precisamos viajar, meus irmãos, para o contexto histórico, social e cultural da época. Os nossos irmãos primitivos, lá do comecinho da igreja, estavam sofrendo fortes perseguições. Seus corpos, a sua vida, estavam literalmente entregue na boca dos leões. Ah, meus irmãos, seus pescoços estavam na ponta da espada, ao fio da espada. Lembra da história de Tiago? E os seus corpos eram entregues para queimar e iluminar as noites sádicas de Roma. Mesmo assim, o autor, sendo inspirado pelo Espírito Santo, exige uma resposta rápida e obediência. Resposta rápida. Quero falar com você que está duvidando aí, que está cocheando entre dois caminhos. Eu quero falar com você que está titubeando na caminhada com Cristo. Responda rápido a Deus. Deus quer a sua atitude, irmão. Deus quer o seu compromisso, a sua entrega. Não vire as costas para Deus. E ao mesmo tempo Deus quer a obediência, porque está escrito lá no primeiro livro de Samuel 15:23, que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. Não seja um feiticeiro no reino de Deus. Seja uma bênção. Se tu uma bênção para o Pai das luzes, o Deus que te escolheu, o Deus que te chamou, para que você possa trazer boas novas para esse mundo, essa terra fétida, essa terra que jaz no maligno, que arde em pecado, meus irmãos. Então, tapar os ouvidos à advertência de Deus é como lavrar a sua própria sentença de morte. Virar as costas para o chamado de Cristo é uma morte espiritual, amados de Deus, porque lembremos lá em Mateus 11:24, a advertência de Deus para aquela casta poderosa em Jerusalém, aquela casta admirável, aquela casta que se orgulhava dos seus próprios feitos, que eram os fariseus. Jesus, advertindo nessa passagem, Mateus 11:24, disse para os fariseus que haverá mais tolerância para os de Sodoma do que para eles. Sabe por quê, meus irmãos? No verso 25, na sua parte B, que nós temos lendo aqui, ele nos adverte: se não escaparam aqueles que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Sabe por que ele está advertindo aqui? Porque estamos na dispensação da graça. É muito fácil adentrar hoje o Santo dos Santos. Nós lemos nessa carta sobre isso. É muito fácil se achegar a Deus hoje.
É só aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas não era assim no Antigo Testamento. Portanto, a graça não foi de graça, ela exigiu sacrifício. A graça não é barata. Foi pago um alto preço na cruz, por mim e por você, meu irmão. Então não recalcitre ao seu chamado. Mais uma vez, eu quero advertir a Igreja de Cristo aqui na Terra. Não dê as costas para Jesus. Você é um dispenseiro da graça aqui na Terra. Você é um ministro de Deus. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Porque nós bem sabemos, nesse mesmo capítulo, no verso 6, que Deus corrige aqueles que o amam. Se Deus está te corrigindo, meu irmão, minha irmã, é porque Ele ama você. Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus está puxando a orelha, é porque Ele quer te fazer de você um vencedor. Você não vai morrer no deserto, como os hebreus morreram lá no caminho de Canaã. Não, ao contrário. Você vai avançar aos portões celestes e você vai adentrar a Canaã celestial, cantando e louvando ao Senhor, e vai abraçar o homem de branco, que vocês sabem bem quem é que está esperando vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês nessa reflexão. Eu peço que vocês tenham cuidado com as advertências de Deus, né? Nós estamos vivendo um mundo de relativismo, um mundo do politicamente correto, as pessoas estão cheias de dedo para falar, mas o papo de Deus não faz curva, ele é reto, ele é objetivo. Mas eu quero orar por você que está ainda titubeando na caminhada. Você que está se recusando a servir a Jesus. Está se recusando a se entregar por inteiro. Você que está meio barro, meio tijolo. Lembra que Deus não gosta de igreja meio barro, meio tijolo. Meio quente, meio fria. Deus não gosta de igreja morna. Deus gosta de igreja quente. Vamos orar. Santo Deus e glorioso Pai, eis-nos aqui com essa demanda, Senhor, a tua advertência na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, 25, que o autor nos adverte, Pai, sobre o chamado de Deus, Senhor, sobre o voltar para o seu Evangelho, mesmo em meio às lutas, às tribulações, às perseguições que esses cristãos estavam passando, Pai. Deus queria, sim, uma resposta rápida e obediente para aquilo que o Senhor propõe em nossas vidas. Por isso eu quero colocar, Pai, no seu altar, vidas que hoje estão querendo sair do seu caminho, Pai. Seja pelas circunstâncias, Pai. Seja pelas perseguições, pelas lutas. Seja por ventos contrários, tempestades, Senhor. Por aquilo que se levanta contra o meu irmão, contra a minha irmã. Eu quero pedir, Senhor, nesse vídeo que o Senhor aqueça os corações, Senhor. Que o Senhor fortaleça os passos, Pai. Que o Senhor venha a rebobinar, Senhor, a fé do meu irmão, Pai. Que o Senhor venha a reavivar o Teu Espírito Santo, Pai, em ânimo nos meus irmãos, através desse vídeo, Pai. Quero Te agradecer por essa vida, Pai. Essa vida que está tão abatida, Pai. Essa vida que está pensando em desistir, Pai. Quero Te agradecer porque o Senhor vai entrar com providência nessa causa, Pai. Eu Te agradeço, Jesus, pelo Teu nome, para louvor da Sua glória. Amém. Obrigado, meus irmãos, e fiquem na paz que só Jesus dá.